ASMR de hoje é um ASMR de leitura. Tá chovendo e frio na minha cidade, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ler e tomar café. Então, eu quis trazer vocês hoje pra compartilhar essa tarde comigo. Tudo bem? Então, se você gosta de ASMR de leitura, mesmo que você não goste, deixa o seu like. Eu acendi até a lareira pra vocês me acompanharem. Será que dá pra ouvir o barulhinho do fogo? Vamos tentar. E o medo de queimar o microfone. Gente, eu escolhi pra ler com vocês. Peraí. Um livro que eu tô com vontade de ler já tem um tempo. Esse aqui é o meu Kindle. Eu uso ele pra ler, principalmente porque eu leio muito à noite. E ele tem luz própria, então eu posso ler sem incomodar ninguém. No caso, meu marido, com a luz. E tá aqui, ó. Mas eu decidi que a gente vai ler junto A Guerra dos Tronos, Game of Thrones, daquela série da HBO. Eu tô explicando, mas eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem. Ô, gente, é muito famoso. A série é maravilhosa. Inclusive agora saiu uma continuação da série, né? Sobre a Casa Targaryen, a Casa dos Dragões. Então eu achei propício a gente começar a ler o livro que originou a série. Top, né? Vamos lá. Prólogo. Nós devíamos voltar, insistiu Geralt, quando os bosques começaram a escurecer ao redor do grupo. Os selvagens estão mortos. Os mortos o assustam, perguntou Sir Waymar Royce, com apenas uma sombra de sorriso no rosto. Geralt não mordeu a isca. Era um homem velho, com mais de 50 anos, e vira Vidalgotes chegarem e partirem. O morto é um morto, respondeu. Nada temos a tratar com os mortos. Mas estão mortos? Perguntou Royce com suavidade. Que prova temos disso? Will os viu, disse Geralt. Se ele diz que estão mortos, é prova suficiente para mim. Will já sabia que o arrastariam para a discussão mais cedo ou mais tarde. Desejou que tivesse sido mais tarde. Minha mãe me disse que os mortos não cantam, declarou Will. Minha ama de leite disse a mesma coisa. Respondeu Roy.
perde a virilidade no escuro, Garrett. Will viu Garrett comprimir os lábios, a ira reprimida, a custo nos olhos que espreitavam sob o espesso capuz negro do seu manto. Ele passara 40 anos na patrulha da noite desde jovem até se tornar um homem e não estava acostumado a não ser levado a sério. Mas era mais do que isso. Will conseguia detectar no homem mais velho algo por detrás do orgulho ferido. Era possível sentir uma tensão nervosa que se aproximava perigosamente do medo. Will partilhava o desconforto dele. Havia 4 anos que estava na muralha quando foi enviado para lá. Desculpa o barulho, gente. Infelizmente, durante o dia tem barulho. Todas as velhas histórias ressurgiram em sua mente e suas entranhas tinham virado água. Iríades do futuro era agora um veterano de 100 patrulhas e a sombria e infinita terra selvagem, a que os homens do sul chamavam de floresta assombrada, já não o aterrorizava. Até aquela noite algo parecia diferente, então. Havia naquela escuridão algo ameaçador que fazia os pelos de sua nuca eriçarem. Cavalgavam uma via 9 dias para o norte e noroeste e depois de novo para o norte, se afastando cada vez mais da muralha, seguindo sem desvios a trilha de um bando de salteadores selvagens. Cada dia fora pior que o anterior. Aquele tinha sido o pior de todos. Um vento soprava frio do norte e fazia as árvores sussurrarem como coisas vivas. Durante todo o dia, Will tivera a sensação de que alguma coisa o observava, algum frio implacável que não gostava dele. Garrett também sentira. Will desejava com toda a força cavalgar diretamente de volta à segurança da muralha, mas este não era um sentimento que poderia partilhar com um comandante, especialmente um comandante como aquele. Sir Waymar Royce era o filho mais novo de uma casa antiga com herdeiros demais. Era um jovem atraente de 18 anos, olhos cinzentos, elegante e esbelto, como uma faca. Montado em seu enorme corcel negro, o cavaleiro elevava-se bem acima de Will e Garrett, montados em seus carranos. Trajava botas negras de couro, calças negras de lã, luvas negras de pele de toupeira e uma cota de malha negra cintilante e flexível por cima de várias camadas de lã negra e couro cozido. Sir Waymar era o irmão juramentado da patrulha da noite havia menos de meio ano, mas ninguém podia dizer que não se preparara para a vocação, pelo menos no que dizia respeito ao guarda-roupa. O manto constituía a consumação da sua glória, sibelina, espessa e negra, suave como o pecado, a
posição dos corpos. Will encolheu os ombros. 2 estão sentados junto ao rochedo. A maioria está no chão, parecem caídos. Ou adormecidos, sugeriu Royce. Caídos, insistiu Will. Há uma mulher em uma árvore de pau-ferro, meio escondida entre os galhos. Uma, olhos longos. Ele abriu um tênue sorriso. Assegurei que não me visse. Quando me aproximei, notei que ela também não se movia e sacudiu-se em um estremecimento involuntário. Está com frio? Perguntou Royce. Um pouco, murmurou Will. É o vento, senhor. O Fidalgote virou-se para o seu grisalho, homem de armas. Folhas pesadas de geada farfalhavam ao passar por eles, e o corcel movia-se de forma inquieta. Que acha que pode ter matado aqueles homens, Garrett? Perguntou Sir Waymar com ar casual, arrumando o longo manto de sibelina. Foi o frio, disse Garrett com uma certeza féria. Vi homens congelarem no inverno passado e no outro antes deste, quando eu era garoto. Toda a gente falava de neve com 12 metros de profundidade e do modo como o vento gelado chega do norte, uivando. Mas o verdadeiro inimigo é o frio. Aproxima-se em silêncio, mais furtivo do que o Will. A princípio, estremece-se, os dentes batem e bate-se com os pés no chão e sonha-se com um vinho quente e boas fogueiras quentes. Ele queima, como queima, nada queima como frio, mas só durante algum tempo. Então penetra no corpo e começa a enchê-lo, e passado algum tempo já não se tem força suficiente para combatê-lo. É mais fácil nos limitarmos a nos sentar ou a adormecer. Dizem que não se sente dor alguma perto do fim. Primeiro fica-se fraco e sonolento, e tudo começa a se desvanecer, e depois é como afundar pacificamente no mar de leite morno. Quanta eloquência, Garrett, observou Sir Waymar. Nunca suspeitei que a tivesse dentro de si. Também tive o frio dentro de mim, senhor. Garrett puxou para trás o capuz, oferecendo a Sir Waymar um claro e longo vislumbre dos cotos onde as orelhas tinham estado. 2 orelhas, 3 dedos dos pés e o mindinho da mão esquerda. Tive sorte. Encontramos meu irmão congelado no posto de vigia, com um sorriso no rosto. Sir Waymar encolheu os ombros. Deveria vestir roupas mais quentes, Garrett. Garrett lançou ao nobre um olhar feroz, e as cicatrizes ao redor de suas orelhas, nos locais onde Mestre Aemon as cortara, ficaram vermelhas de fúria. Gente, eu vou tentar ler agora um pouquinho em voz suave, para ver se vocês gostam. Veremos quão quente poderão ser suas roupas quando chegar o inverno. Puxou o capuz para cima e arqueou as costas sobre o garrano, silencioso e carrancudo. Se Garrett diz que foi o frio, começou Will. Fez alguma vigia nesta última semana, Will? Sim, meu senhor. Nunca vi uma semana em que ele não fizesse uma maldita dúzia de vigias. Aonde o homem queria chegar? E em que estado encontrou a muralha? Úmida, respondeu Will, franzindo a testa. Agora que o nobre o fizera notar, viu os fatos com clareza. Eles não podem ter congelado. Se a muralha está úmida, não podem. O frio não é suficiente. Royce assentiu. Rapaz esperto, tivemos alguns frios passageiros na semana passada e uma rápida nevasca de vez em quando, mas com certeza não houve nenhum frio suficientemente forte para matar 8 homens adultos. Homens vestidos de peles e couro, relembro, com um abrigo ali à mão e meios para fazer fogo. O sorriso do cavaleiro transbordava confiança. Will, leve-nos lá. Quero ver esses mortos com os meus próprios olhos. E a partir desse momento nada mais havia a fazer. A ordem fora dada e a honra os obrigava a obedecer. Will seguiu em frente, com um pequeno garrano felpudo, escolhendo com cuidado o caminho por entre a vegetação rasteira. Uma neve ligeira caíra na noite anterior e havia pedras, raízes e buracos escondidos por baixo de sua crosta, à espreita dos descuidados e dos imprudentes. Sir Waymar Royce vinha logo atrás com um grande corcel negro resfolegando de impaciência.
Aquele cavalo era a montaria errada para uma patrulha, mas não adiantava dizer isso ao fidalgote. Garrett fechava a retaguarda. O velho soldado resmungava para si mesmo enquanto avançava. O crepúsculo aprofundava-se. O céu sem nuvens adquiriu um profundo tom de púrpura, a cor de uma velha mancha escura, e depois se dissolveu em negro. As estrelas começaram a surgir. Uma meia-lua se ergueu. Will estava grato pela luz. Certamente podemos avançar mais depressa do que isso, disse o Royce depois de a lua se erguer por completo. Sir Waymar Royce não se dignou a responder. Em algum lugar nos bosques, um lobo uivou. Will guiou o garrano para baixo de uma velha e nodosa árvore de pau-ferro e desmontou. Por que parou? Perguntou Sir Waymar. É melhor ir o resto do caminho a pé, meu senhor. O lugar é logo depois daquela colina. Royce fez uma pausa momentânea, olhos fixos à distância e o rosto pensativo. Um vento frio farfalhou por entre as árvores. O grande manto de Zibelina agitou-se nas costas como uma coisa semiviva. Há alguma coisa errada aqui, murmurou Garrett. O jovem cavalheiro lhe sorriu desdenhosamente. É mesmo? Não sentiu? Perguntou Garrett. Escute a escuridão. Will sentia. Em 4 anos na patrulha da noite, nunca sentira tanto medo. O que era aquilo? Vento, ruído de árvores, um lobo. Que som o apavora tanto, Garrett? Como ele não respondeu, Royce deslizou graciosamente da sela, atou com segurança o corcel a um galho baixo, bem afastado dos outros cavalos, e desembainhou a espada. Joias cintilaram no punho e o luar percorreu o aço brilhante. Era uma arma magnífica, forjada em castelo e, segundo aparentava, novinha em folha. Will duvidava que alguma vez tivesse sido brandida em fúria. O arvoredo é espesso por aqui, preveniu Will. Essa espada o atrapalhará, senhor. Uma faca é melhor. Se precisar de instruções, eu pedirei, disse o fidalgote. Garrett, fique aqui, guarde os cavalos. Garrett desmontou. Precisamos de uma fogueira, cuidarei disso. Quanta tolice tem nessa cabeça, velhote. Se houver inimigos nesta floresta, uma fogueira é a última coisa que queremos. Há alguns inimigos que uma fogueira manterá afastado, disse Garrett. Urso, lobos gigantes e outras coisas. A boca de Sir Waymar transformou-se em uma linha tensa. Não haverá fogo. O capuz ensombrecia o rosto de Garrett, mas Will conseguia ver a cintilação dura nos olhos que se fixavam no cavaleiro. Por um momento temeu que o homem mais velho puxasse a espada. Era uma coisa curta e feia, com o punho desbotado pelo suor e o gume denteado pelo uso frequente. Mas Will não daria um pendão de ferro pela vida do fidalgote se Garrett a desembainhasse. Por fim, Garrett baixou os olhos. Não haverá fogo, murmurou de forma quase inaudível. Royce tomou aquilo como aquiescência e virou-se. Indique o caminho, disse a Will. Will desceu uma trilha através de um matagal. Depois subiu o declive da colina baixa, onde encontraram seu ponto de vigia. Por baixo de uma árvore sentinela, sob a fina crosta da neve, o solo estava úmido e lamacento, escorregadio, com rochas e raízes escondidas, prontas para provocar tropeços. Will não fez nenhum som enquanto subia. Atrás de si ouviu o suave roçar metálico da cota de malha do fidalgote, o restolhar das folhas e pragas murmuradas quando galhos se prendiam à espada e puxavam o magnífico manto de Zibelina. A grande árvore estava mesmo no topo da colina, onde Will sabia que estaria, com os galhos inferiores quase tocando o solo. Will deslizou por baixo, com a barriga apoiada na neve e na lama, e olhou a clareira vazia mais abaixo. O coração parou em seu peito. Por um momento não se atreveu a respirar. O luar brilhava acima da clareira, sobre as cinzas do buraco da fogueira, sobre o abrigo coberto de neve, sobre o grande rochedo e sobre o pequeno riacho meio congelado. Tudo estava como estivera algumas horas antes. Eles não estavam lá. Todos os corpos tinham desaparecido.
caído onde o vira da última vez, intocado, uma arma valiosa. De pé, Will ordenou: Sir Waymar, não há ninguém aqui, não quero vê-lo escondido sob um arbusto. Relutante, Will obedeceu. Sir Waymar olhou-o com franca desaprovação. Não vou retornar a Castelo Negro. Com um fracasso em minha primeira patrulha, vamos encontrar aqueles homens. Olhou de relance em volta. Suba na árvore
ladrões mutáveis de suas delicadas armaduras, a torná-los quase invisíveis na floresta, e não faziam um gesto para intervir. Uma vez e outra, as espadas encontraram-se, até Will querer tapar os ouvidos, protegendo-os do estranho e angustiado lamento de seus choques. Sir Waymar já arquejava por causa do esforço, e a respiração criava nuvens ao luar. Sua lâmina estava branca de gelo, a do outro dançava com uma pálida luz azul. Então o golpe de Royce chegou um pouco tarde demais. A espada cristalina traspassou a cota de malha por baixo de seu braço. O Fidalgote gritou de dor. Sangue surgiu por entre os aros, jorrando no ar frio, e as gotas pareciam vermelhas como fogo, onde tocavam a neve. Os dedos de Sir Waymar tocaram o flanco. Sua luva de pele de toupeira veio empapada de vermelho. O outro disse qualquer coisa em uma língua que Will não conhecia. Sua voz era como quebrar do gelo em um lago de inverno, e as palavras escarnecedoras. Sir Waymar Royce encontrou sua fúria. Por Robert! Gritou e atacou, rosnando, erguendo com ambas as mãos a espada coberta de gelo e brandindo-a em um golpe lateral paralelo ao chão, carregado com todo o seu peso. O movimento de defesa do outro foi quase displicente. Quando as lâminas se tocaram, o aço despedaçou-se. Um grito ecoou pela noite da floresta e a espada quebrou-se em uma centena de pedaços, espalhando os estilhaços como uma chuva de agulhas. Royce caiu de joelhos, guinchando, e cobriu os olhos. O sangue jorrou por entre seus dedos. Os observadores aproximaram-se uns dos outros, como que em resposta a um sinal. Espadas ergueram-se e caíram, tudo em silêncio mortal. Era um assassinato frio. As lâminas pálidas atravessaram a cota de malha como se fosse seda. Will fechou os olhos. Muito abaixo ouviu as vozes e os risos aguçados como pingentes. Quando reuniu coragem para voltar a olhar, o longo tempo se passara e a colina lá embaixo estava vazia. Ficou na árvore quase sem se atrever a respirar, enquanto a lua foi rastejando lentamente pelo céu negro. Por fim, com os músculos cheios de cãibras e os dedos dormentes de frio, desceu. O corpo de Royce jazia de barriga para baixo na neve, com um braço aberto. O espesso manto de sibelina tinha sido cortado em uma dúzia de lugares. Jazendo assim morto, via-se como era novo, um rapaz. Will encontrou o que restava da espada a alguns metros de distância, com a extremidade estilhaçada e retorcida, como uma árvore atingida por um relâmpago. Ajoelhou-se, olhou em volta com cautela e a apanhou. A espada quebrada seria sua prova. Garrett saberia compreendê-la, e se não soubesse, então haveria o velho urso do Mormont ou o mestre Aemon. Estaria Garrett ainda à espera com os cavalos. Tinha de se apressar. Will endireitou-se. Sir Waymar Royce assomava sobre ele. Suas belas roupas eram farrapos e o rosto uma ruína. Um estilhaço da espada trespassara e agora branca e cega a pupila do olho esquerdo. O olho direito estava aberto, a pupila queimava, azul, enxergando. A espada quebrada lhe caiu nos dedos, sem força. Will fechou os olhos para rezar. Mãos longas e elegantes roçaram sua bochecha e depois se fecharam em sua garganta.